Meu nome é Alisson Duarte Araújo, tenho 28 anos de idade, sou natural do estado do Tocantins, uma cidade do interior do estado, Tocantinópolis, e estou na congregação desde o ano de 2011, quando eu ingressei no meu aspirantado na cidade de Trindade, Goiás. Sou membro hoje perpétuo da congregação do Santíssimo Redentor como irmão religioso. Há muito tempo atrás passou um grupo de redentoristas da equipe missionária e eles deixaram lá na minha cidade a devoção ao Perpétuo Socorro. Claro que de uma forma mais tímida, mas existe até hoje essa devoção ao Perpétuo Socorro. E eu sempre vi aquele ícone, me chamava a atenção, mas eu não sabia a história, não sabia de onde tinha vindo, não sabia como tinha chegado lá. Então, no ano de 2010, foram dois padres que são naturais lá da minha região, redentoristas, e eles foram para a celebração da padroeira da diocese, minha cidade é sede da diocese, e eles foram para essa celebração, levando a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Então foi a primeira vez que eu tive o contato com os redentoristas e que eu conheci, de fato, eles. Eu já fazia acompanhamento vocacional, já senti esse desejo, de fazer uma busca, uma experiência mais profunda. Eu participava de movimentos da igreja, da renovação carismática, e eu era bem engajado mesmo. Na minha cidade, éramos 3 grupos bem fortes, e na minha cidade são os padres orionitas, Pequena Obra da Divina Providência. Então, eu já tinha manifestado o interesse de fazer um acompanhamento vocacional. Eu fazia o acompanhamento vocacional também com a diocese, com a minha diocese de origem, já tinha feito um encontro e tinha contato com os orionitas, já tinha manifestado esse desejo. Então, com a visita dos redentoristas, lá no ano de 2010, me chamou muito a atenção a forma, deles agirem, deles trabalharem, e óbvio que o hábito chamou muita atenção. Quando a gente vê um redentorista, logo o que chama a atenção é o hábito. Não foi diferente comigo, que era uma coisa bem diferente, o hábito preto, aquele rosário grande, usando depois da missa. Então, aquilo ali me chamou muito a atenção. E um dos padres que foi, ele percebeu, nós éramos um grupo de coroinhas, acólitos. Eu tinha 16 anos nesse tempo. E aí ele fez a proposta, perguntou se a gente não teria coragem, coragem de conhecer a congregação, se nós fazemos acompanhamento vocacional, e a gente topou. A reação dos meus pais de início, ela não foi assim como a maioria das pessoas, a da maioria das pessoas. A primeira reação que fica é que não é aquilo. Não, com a minha família não foi diferente. A ideia de que era só uma coisa de momento, que era só uma curiosidade. De início, para minha família era muito forte essa questão da curiosidade. Mas também eles nunca, sobretudo minha mãe, ela nunca se opôs à minha busca, a essa curiosidade de ir. Meu pai era um pouco mais resistente, mas também não se opôs, porque minha mãe sempre conversava com ele. Então, com a ajuda dela, acho que é uma coisa que a gente tem que ter o apoio de alguém no processo vocacional. Você nunca faz um processo sem o apoio de alguém, um amigo, um parente, os seus pais. Sempre tem que ter um apoio, uma pessoa que te dê esse suporte. Então, com o apoio da minha mãe, eu comecei a fazer os encontros. Foi a primeira vez que eu saí do meu estado para outro estado mais distante, porque a minha cidade ela fica em torno de, acho que 1.300 quilômetros de onde eu fazia os encontros vocacionais. Então, eram 22 horas de ônibus. Naquele tempo, 2010, era bem diferente. A gente não tinha celular, eu não tinha celular, Então, era bem diferente a questão da comunicação. Então, era arriscar era uma loucura, era um arriscar mesmo, Você ir sair de uma cidade do interior. Eu nunca tinha ido numa cidade grande, Goiânia é uma capital grande, desenvolvida, e eu nunca tinha ido. E nós somos em 4 jovens, todos menores de idade, mais velhos era eu e um outro que também tinha a mesma idade que eu, e nós fomos para lá fazer essa experiência. E foi algo que me chamou muita atenção, porque quando eu entrei para fazer o acompanhamento, era no seminário, eu nunca tinha ido num seminário com um seminarista. Foi a primeira vez que eu vi uma casa de formação com seminaristas formandos.
E foi uma experiência bem interessante, assim, a gente participou um pouquinho da rotina deles. Era uma sexta-feira de manhã e eles estavam na rotina de trabalho, limpeza. E aí a gente pôde participar ali, observando. Rezei pela primeira vez a liturgia das horas, porque para mim também era algo desconhecido. Eu nunca tinha ouvido falar na liturgia das horas, né? A oração do breviário, era a hora média, né, antes do almoço. Então me chamou muita atenção e despertava aquela curiosidade, o que era aquilo. A minha caminhada vocacional, é óbvio que toda caminhada ela tem um início, né? É o primeiro passo para a caminhada, é dar o primeiro passo, é esse início. E essa questão assim da acolhida, eu acho que ela contou muito para que eu me sentisse acolhido no grupo de fato. Porque assim como o acompanhamento vocacional, quando você vai fazer uma visita a alguém, você vai em algum lugar, se você não se sente acolhido, normalmente você não se sente atraído para continuar visitando, conhecendo aquilo que você foi ver, né? Então isso para mim foi um diferencial muito grande, porque a acolhida que eu tive ali, essa primeira experiência, foi bem marcante na minha vida. Então eu fui para o acompanhamento vocacional, os meninos que já estavam com a gente, e eles, aquela euforia, aquela animação deles, então a gente que estava chegando, então a gente ficava muito empolgado naquilo, né? Mal sabia a gente o que viria a passar, né? Porque a formação é bem diferente do acompanhamento vocacional, da convivência. A formação em si, quando você é colocado de frente com as suas fragilidades, com as suas realidades, com seus estudos, né? Com tudo isso que implica a formação, ela é bem diferente da convivência, né? Mas como é um processo que você se propõe viver, então foi bem tranquilo. Não é fácil o processo, ele é algo que é muito exigente, é algo que demanda muito tempo e paciência da gente, né? Quando a gente se põe à disposição desse processo de formação. Na congregação, nós temos essa diferenciação, nós temos essa possibilidade de duas vocações, né? Nós temos o ramo, o lado dos religiosos que são ordenados e nós temos o lado dos religiosos que permanecem leigos, irmãos, né? Eu discerni minha vocação para ser irmão missionário redentorista, não presbítero. E na minha formação inicial, a gente tinha essa possibilidade. Então, depois do meu segundo ano de teologia, segundo ano de votos, nós éramos enviados para frentes missionárias, para missões, né, para viver. Então, de acordo com a necessidade da província, você era enviado. E eu fui enviado para residir numa comunidade no Mato Grosso, né, na Prelazia de São Félix do Araguaia. É uma região bem carente em termos de religião, de igreja, de presença de igreja, né? É uma prelazia não tão desenvolvida, né? Que contém pessoas de diferentes lugares, diferentes realidades. É uma igreja bem inserida na caminhada. Então eu fui fazer, que a gente chamava de estágio, né? Conviver 2 anos lá. Eu convivi 2 anos nessa realidade. Então essa experiência era bem diferente do que eu vivia em Goiânia, porque Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, era uma realidade de igreja de uma cidade que ela não tinha, e até hoje ela não tem uma estrutura bem estruturada, né? Não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, a água faltava, né? Mais que a gente tivesse as nossas facilidades em muitos aspectos, a gente tem uma casa boa e tudo, mas era bem diferente daquilo que eu já tinha vivido na minha casa e na minha formação até então. Então, não deixa de ser uma experiência chamativa, e justamente por conviver com religiosos que trabalhavam em outras dimensões também da vida, né? Eu convivi com religiosos que trabalhavam com indígenas, convivi religiosos que trabalhavam com pessoas que não tinham terra, sem terras, que não tinham moradias. Então, eu convivi com pessoas e pude partilhar de experiências que eu tive esse privilégio de vivenciar, né? Na nossa cidade, que nós temos uma das comunidades, em Confresa, eu fui mais de uma vez em uma aldeia, que ela fica próximo da região, que as irmãzinhas de Charles de Foucault fizeram um trabalho belíssimo na década de 60, né? Elas iniciaram na década de 50, 60. Então, eu tive a experiência de partilhar da vida delas nesse trabalho, que me enriqueceu muito como pessoa e me fez compreender aquilo que Santo Afonso sempre nos chamava a atenção, a questão da dignidade da pessoa de forma integral, né? Não só a preocupação com aquilo que é o espiritual da pessoa, mas a dimensão humana, pessoal, espiritual, o todo do ser humano. Eu acredito que gastar a vida pela copiosa redenção ela é algo que tem que sair da gente.
Deus, ele nos faz esse convite de vivermos essa experiência, mas é um convite, não é impositivo. Então eu acho muito interessante quando nós partimos dessa reflexão nesse sentido. Deus me fez o convite de vivenciar essa experiência, e vivenciando essa experiência de conversão, em primeiro lugar, pessoal, de conversão pessoal, de mudança de vida e de mentalidade. Gastar a vida pela copiosa redenção é ajudar as pessoas a refletirem a sua vida, a perceberem que Deus as ama de forma integral, ama sem condenar, ama sem julgar e ama perdoando. Então, para mim, anunciar, viver da copiosa redenção, dessa redenção abundante, é isso. É saber que Deus nos ama apesar dos nossos erros. Quando eu fiz acompanhamento vocacional, normalmente a gente ouvia falar do irmão em um momento específico. Quando se fala do irmão, de imediato vem à nossa mente a figura de São Geraldo Magela, que é o nosso irmão mais famoso. E então, assim, no início, no meu processo vocacional, se falou só dele e por ali ficou. Então, eu fiz todo o meu caminhar, sem essa ideia de discernir minha vocação como irmão. No ano de 2016, que foi meu ano de noviciado, eu tive pela primeira vez o contato direto, residindo na mesma casa que alguns irmãos. Então, o meu sócio de noviciado era irmão, o meu mestre era irmão, é irmão, e na comunidade nós tínhamos também, se não me engano, mais 2 ou 3 irmãos. Então, aquilo me chamou muito a atenção, porque eram pessoas simples, 2 já eram bem mais velhos, eram pessoas simples e que, na simplicidade da sua vida, sem sentir a necessidade da ordenação presbiteral, se compreendiam como cristianistas, como homens que anunciavam a redenção na simplicidade da sua vida. Isso me chamou muito a atenção porque exemplificava aquilo que São Geraldo viveu na sua vida. São Geraldo nunca quis um lugar de destaque, um lugar de status, mas ele vivia na simplicidade da sua vida, no seu tempo, aquilo que a vocação pedia dele, a questão da doação, do serviço e da entrega a esse propósito de Deus. Então, fazendo toda essa reflexão em cima daquilo que eu já conhecia e daqueles que eu conheci, eu percebi que para mim ser missionário redentorista, eu não tinha essa necessidade da ordenação presbiteral. Eu me entendi e me vi na congregação como missionário redentorista, ponto. E discerni minha vocação como religioso irmão. Nós, como pessoas religiosas, somos colocados a refletir a nossa vida toda. Somos colocados de forma a nos entendermos, nos compreendermos e nos convertermos constantemente. Aí sim, a partir daí, nós podemos dar as respostas de forma concreta na nossa vida. Então, ser redentorista para mim é muito positivo e é muito bom, e eu sou uma pessoa realizada porque eu não fujo daquilo que eu sou, mas dentro das minhas possibilidades, dentro da minha condição, Deus quis que eu assim me ofertasse. Dentro das minhas fragilidades, das minhas limitações, Deus me acolhe e me dá um campo vasto de serviço, de trabalho. Nós temos muitas propostas, Nós temos muitas possibilidades no mundo. Nós temos aí campos de trabalho, campos de atuação, campos disso, campo daquilo. Só que encontrar aonde o nosso coração se apaixona é um desafio muito grande. É um desafio porque nem sempre de primeira nós acertamos. E a gente só encontra quando a gente se arrisca a viver e a experimentar esse amor. Eu arrisquei a minha vida e o meu coração nesse grupo religioso que hoje eu estou e que eu me encontrei. Então é um convite que eu lanço a você que nos acompanha, a arriscar, a ir atrás, a buscar, deixar se apaixonar por este carisma que atrai tantos homens e tantas pessoas nesse mundo grande de meu Deus.